Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Aos nossos queridos telespectadores, essa gente maravilhosa desse nosso Brasil querido e, por que não, do mundo, uma boa noite. Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do programa TI Gestão Empresarial. Nós estamos com um convidado aqui tão especial quanto todos que passaram por aqui. A todos vocês, aquele boa noite gostoso que nós sempre estamos por aqui, levando conhecimento da gestão empresarial, da área de tecnologia de informação, aprendendo, se divertindo. Sejam todos bem-vindos, um abração para vocês. Eu mando um abraço para o Vitor. O Vitor, eu encontrei com ele hoje aqui. Eu vou participar de um podcast com ele no dia 7 de junho. E hoje, 22 não. Por que eu sempre erro datas? Porque eu não acerto a data nem do meu casamento. Então, como que eu vou acertar a data de hoje? 29 de maio de 2024. E hoje nós vamos falar de um assunto na área da gestão empresarial muito importante, não menos do que todas as outras, que é a respeito de custo. Quando nós começamos uma empresa do zero, a primeira coisa, a preocupação é o custo. Vocês lembram do nosso diagrama, que temos a área financeira, comercial e produtiva. Na área comercial, a primeira coisa que surge numa empresa é a engenharia, seja ela de que segmento for. Como eu explanei algumas vezes e voltamos hoje a fazer aquela relembrada. Porque quando nós começamos uma empresa, a primeira coisa que nós fazemos é criar, começar a pensar. Onde vai ser o local, como vai ser, se é um comércio, se é uma indústria, se é uma prestação de serviços. E nós vamos falar justamente sobre isso hoje. O custo operacional. O que é, como que eu vou fazer isso para abrir uma empresa, para viabilizar um negócio. Então, é isso que hoje aqui eu já vou apresentar agora, mas nós vamos conversar com ele daqui a pouco, que é o Douglas. O Douglas, ele é da Tility. E ele tem outra empresa também. Douglas, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Eu agradeço muito você pela sua disponibilidade para participar aqui conosco. Eu que agradeço, é sempre um prazer poder contribuir com a nossa experiência. Muito obrigado. Daqui a pouco nós vamos voltar a falar com ele e ele vai explanar para nós o custo de ter um local, o local operacional, com a infraestrutura, com tudo isso. Nós vamos pedir aqui, agradeço já o Cauã, que é a nossa técnica lá, gente boa demais. Ele só não paga almoço para mim, mas é gente boa, viu? Trabalha direitinho aqui, tem uma competência sensacional. Né? E também é o nosso diretor, porque toda profissão nós temos os nossos diretores, aquele que corrige, aquele que põe a gente no rumo de vez em quando, porque isso é muito bom. Quando as pessoas olham para o nosso trabalho e corrigem, é porque eles estão gostando e querem nosso sucesso. Como aconteceu aqui do amigo meu lá de Londrina, ele falou assim, olha, no frame lá, tributação está errado. Dá uma corrigida lá. Eu falei, muito obrigado, porque é bom. Quem encontrar os gatinhos, pode avisar que a gente vai tirando os gatinhos aí, tá bom? Então, Cauã, por favor, você coloca o primeiro frame aí para nós. Vocês lembram desse diagrama que vai acompanhar a nossa vida, sempre dentro de uma empresa, porque ele é padrão. Nós falamos das entradas, das saídas dentro do Estado, fora do Estado, importação, exportação, etc. E chegamos nas nossas obrigações tributárias, que tudo vai para onde? Vai para um funil chamado contábil. E o contábil é o primeiro setor que nós temos na controladoria.
Então, na área financeira, como nós vimos desde a primeira vez, desde o primeiro capítulo, nós vimos lá o quê? Contas a pagar, controladoria e contas a receber. Então, hoje, nós vamos ver como que nós organizamos isso de uma forma clara para trabalhar sem aquele estresse de estar procurando os documentos, onde é que está, como é que é, como é que não é. E vamos falar também bem e bastante a respeito de custos. O próximo frame, por favor, Cauã. Então, aí nós temos, olha só, o nosso diagrama, que nos acompanha, e ali nós temos a área financeira, que é o amarelinho, e na área financeira nós temos ali as áreas, ó. 1, financeiro, 2, comercial, 3, produtivo. Dentro da área financeira nós temos lá o contas a pagar, controladoria e contas a receber. E dentro delas nós temos os setores. De acordo com a organização, o critério e também o grau de detalhes que a empresa quer trabalhar, organizar, ela vai criando os seus setores. Por exemplo, no contas a pagar eu tenho lá setor A e setor B. Por exemplo, se uma empresa é grande e ela quer fazer, né, dentro do seu contas a pagar, uma segregação de funções, quem paga fornecedores de matéria-prima, quem paga fornecedores de insumos, quem paga fornecedor de mão de obra, né, de serviços. Então ela pode selecionar, fazer ali os seus setores. Porém, se ela é uma empresa pequena, o próprio dono vai fazer isso, ele não precisa ter tanto setor assim, ele cuida sozinho. Mas nós estamos atentando ali para a cor vermelha, a financeira, e nós descemos na controladoria. A controladoria é o departamento onde requer muita atenção, porque dali nós saímos com investimento, orçamento, ativo fixo, com a parte tributária, contabilidade, custos e uma série de setores jurídicos, contratos, processos e assim por diante. Então nós temos ali a financeira, entramos na financeira controladoria, que é o segundo quadrinho no amarelo, e eu coloquei ali o setor contábil, o setor jurídico e custos, que é o que nós vamos falar hoje, sobre custos. O que é o custo quando eu começo uma empresa? O custo operacional, aluguel, energia, né, água, limpeza. Então tem uma série de custos que são operacionais e que a empresa não tem como fugir dele, né? E hoje nós vamos aproveitar bastante o Douglas aqui para falar sobre isso. Porque existem maneiras e maneiras de reduzir custos. Por que que eu vou alugar um imóvel? Por que que eu vou comprar móveis? Por que que eu vou criar uma infraestrutura? Por que que eu vou fazer tudo isso se eu posso ter disponível para mim um local onde nós podemos usar isso aí? E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Inclusive, aqui vai, né, um assunto que não tem muito a ver, mas encaixa certinho, que é a fonética, né? Eu falei coworking não. Aí o Douglas falou, ô Cido, claro, permita-me corrigir. Eu falei, claro, óbvio, né? É coworking. Então eu sempre brinco isso aí, por quê? Porque a fonética leva a gente a escrever errado, né? Como no português nós falamos mal e mal. A criança não sabe se escreve com U ou com L. Por quê? Porque o mal com U, né, é mal de ruim. E o mal de mal lá é o mal de doença, né? Um mal. Então nós pronunciamos de uma forma que confunde, tá? Então eu escrevi lá coworking. Não, é coworking. Obrigado, Douglas. Oh, puxa vida. Isso aí a gente vai aprendendo. É isso que acontece na nossa vida, né? Por mais que nós sabemos, ainda tem coisas que você nasce aprendendo, vive aprendendo, morre aprendendo e sem saber quase nada. E é isso aí. Então, Douglas, diz para nós aí as suas atividades, o que você faz, as dores que você recebe dos seus clientes, porque tem muitos gestores que têm dores e traz para nós que cuidamos da parte de gestão. E você tem um trabalho espetacular de redução de custos nas empresas, que inclusive você trouxe aqui uns frames para mostrar para nós, né? Sim, sim. Como que você reduz na sua estrutura. Antes de tudo, Cido, quero te parabenizar pelo projeto e por toda essa apresentação. Que bacana conhecer isso. E também sobre esse ponto de vista que você acabou de falar, sobre uma correção, o quanto é importante para a liderança hoje
ter a humildade de querer aprender, de entender que ele não é o melhor que todo e tirar a arrogância da frente, porque eu sempre estou aprendendo. Então, como você bem colocou, né, que você aprendeu mais uma questão de uma palavra que é muitas pessoas falam coworking, call de ligação, call de vaca, mas é coworking de participação, trabalho juntos. Parabéns por aceitar essa correção, porque a gente sempre tem que se permitir crescer, evoluir. E para isso eu preciso ter um mínimo de humildade para escutar. Parabéns. Obrigado. Bom, e também te dizer que eu sou contador e trabalhei em controladoria de indústrias por mais de 15 anos. Hoje eu tenho 46 anos e empreendi num escritório compartilhado, que hoje é conhecido esse segmento de coworking, e trabalho muito forte na questão do planejamento empresarial. E o custos, como você falou, é uma base primordial. Hoje, a Tility, que é a Tility Group, é a empresa que eu fundei. Eu tirei do papel lá em 2007, aliás, eu pus no papel em 2007 e tirei do papel em 2013. Então, agora em maio completamos 11 anos de atividade e não tem uma solução perfeita, mas se você faz um bom planejamento, tanto estratégico quanto de custos, você consegue permear aí ao longo de 11 anos, passar por pandemia, passar por crises financeiras que o país passou, e a gente ali, graças a Deus, está em franca expansão. Hoje nós ocupamos 3 andares naquele prédio The One Office Tower, que fica no Aquários, bem do lado do Golden. Que eu tive o prazer de conhecer lá, né? E você falou a palavra aí, planejamento. Então, eu sempre falo sobre isso, né? Que a gente tem que ter o planejamento, ter os procedimentos. E eu falo que 3 palavras são importantes na vida toda, não apenas na gestão empresarial, né? Porque até o indivíduo é empresário, nós já conversamos sobre isso aqui. A família é uma empresa, tem que cuidar, a família tem custo, a família tem tudo isso. Então as 3 palavras são organização, procedimento, que vem o planejamento, tudo embutido aí, e a disciplina. Não adianta nada ter isso e não executar disciplinarmente. Então, isso é muito importante. E lá, os teus clientes hoje que frequentam o coworking, né, eles têm vários tipos de atividades. Você pode comentar para a gente sobre isso? A Tility, o formato que nós hoje trabalhamos, ela permite que diversas empresas de diversos segmentos consigam utilizar desses benefícios que estão lá. Então nós temos lá consultores financeiros, nós temos corretores de seguro, corretores de imóveis, empresas multinacionais que os seus CEOs fazem seus escritórios aqui para comandar a operação do Brasil inteiro dali. A Boeing já passou com a gente ali por um bom tempo, então grandes empresas têm lá, médias empresas e pequenas empresas. E esse segmento, ele traz benefícios, traz vantagens para qualquer tamanho de empresa, seja empresa grande, seja empresa média e principalmente para os pequenos. Porque o custo operacional de uma empresa, quando você começa, você geralmente, né, não tem assim, um budget tão amplo para começar como um investidor maior, né? Então, que já prevê tudo isso, já faz tudo isso. Hoje eu vou falar aqui o nome de uma empresa que eu trabalhei, porque ela não existe mais. E tem muita gente que eu tenho certeza que é da minha idade ou até um pouco mais novo, participou dela, que é o Círculo do Livro. Eu trabalhei no Círculo do Livro. Ela veio para o Brasil para trabalhar 10 anos só investindo, ou seja, no vermelho. Só que ela não esperava que o brasileiro tinha também o gosto pela leitura. E no primeiro ano deu tanto lucro que eles deram 3 salários de bonificação no final do ano. Uau. Então foi uma surpresa. Eu tive a felicidade de trabalhar nessa empresa, né? E eles tinham o quê? Um investimento para 10 anos. O que geralmente os empresários pequenos, eles falam, eu vou abrir uma empresa. Tá. Então tem que verificar o custo operacional já
de entrada. Quanto vai me custar um contador por mês? Quanto que vai custar para eu abrir meu CNPJ, a minha empresa, o local, como você disse aí, né? Que hoje você oferece isso a um custo bem mais acessível. Sim, né? muito. E, inclusive, eu fui fazer uma cotação para abrir, né, uma unidade na Alemanha, que é onde tem a nossa nuvem do nosso software, né? E a minha surpresa foi, era muito barato eu ter lá do jeito que você tem aqui, a estrutura. Então, quando eu fui visitá-lo lá, eu falei, puxa vida, né, tem lá fora, tem aqui. E muitas empresas de consultorias que vieram para o Brasil, eles usaram Sim, sim. o coworking. Hoje é muito comum, mundialmente é bem utilizado. Antes desse nome coworking ser disseminado, que por volta de 2010 isso tudo aconteceu, entendia ou conhecia-se esse segmento como escritórios virtuais ou escritórios compartilhados. E por que escritórios virtuais, se afinal de contas nós oferecemos um ambiente de um escritório executivo físico, com salas de reuniões, com salas de escritórios? É porque o principal atividade, não, o core business do negócio, é oferecer o endereço para quem quer abrir a sua empresa, ou CNPJ, seja para fins comerciais ou fiscais, sem a necessidade de estar lá fisicamente. Por isso que virtual. A sua empresa está lá com toda a infraestrutura de um escritório, trabalhando em prol da sua empresa, mas fisicamente você não precisa estar lá. Óbvio que quando você precisa receber teu cliente, fazer uma reunião, você pode receber, né, nas salas de reuniões por hora, ou pegar uma diária e receber o seu cliente lá. O diferencial da Tility nesse momento dos coworkings tradicionais é que nós oferecemos um ambiente executivo discreto, neutro, para que o cliente se sinta em seu próprio escritório e faça nas suas reuniões em salas privativas. E lá ele se pode chamar de seu. Certo. E você disse aí algo importante. Quando nós falamos virtual, é difícil, hoje está mais fácil, mas era difícil o empresário pensar o pessoal dele trabalhando fora. Em 98, eu saía daqui de São José, olha só, ia até São Paulo, botar o meu notebook em cima da mesa, conectar com os Estados Unidos e trabalhar. E eu falava, por que eu não posso trabalhar da minha casa? Não, a auditoria não permite, a empresa acha que não é seguro, que... Mas eu falei para eles, mas peraí, que mundo vocês estão vivendo? E essa é a tendência. Olha o custo que eu tenho de combustível. Na época não tinha o pedágio, mas eu tinha combustível, manutenção do carro, meu tempo. Eu saía da minha casa 5 horas da manhã para chegar lá às 7h30, porque o trânsito era infernal. Né? Então, esse virtual hoje é bem comum. Tem empresas, inclusive, que elas trabalham, como nós vimos no nosso diagrama lá. O contas a pagar dela não está num local, está num outro lugar. Sim. A controladoria, a contabilidade está num outro lugar. Hoje já é bastante comum, porque a contabilidade, principalmente, os contadores trabalhavam nos seus escritórios e a empresa está lá em outro lugar. Então já era virtual. Sim. Né? E contas a receber a mesma coisa. Tá? Compras, o setor de compras. Tem empresa que o setor de compras não é no Brasil. Né? Contratos não é no Brasil. Eu tinha clientes que o contrato foi feito na Bulgária, a contabilidade é feita na Argentina. A empresa de softwares, por exemplo, que você trabalha, empresa de softwares. Hoje você vai comprar um software dos Estados Unidos ou de qualquer parte do país, e como que ele vai te mandar esse software? Um link, você vai baixar, não vem nada mais físico, tudo na nuvem. Então, ou você pode também ter o software direto na nuvem, como é o caso que eu hoje opero tanto nas duas empresas, né, de consultoria ou lá no coworking. As duas usam software na nuvem. Então, isso hoje até a minha telefonia, que é um dos principais diferenciais também da Tility dentro do coworking, que eu atendo mais, e você imagina, eu atendo mais de 400 empresas simultaneamente em nome de cada empresa.
Então nós somos como uma operadora de telefonia que fornece o número, quando o cliente, a empresa do cliente, o cliente dele liga, elas atendem como secretária daquele cliente. Exatamente. Então, ou seja, é um virtual Sistema. onde quem está sendo atendido, ele fala, eu estou sendo atendido pela empresa X, pela empresa Y. Então, não tem confusão, não tem mistura, não tem nada disso. Esse tipo de trabalho virtual que nós fazemos, as terceirizações, né, acontece muito também na área da produção. Na evolução dos nossos episódios aqui, nós vamos chegar na área de compra, na área de engenharia, marketing e vendas, nós vamos chegar no recebimento físico de produto, vamos chegar também na produção, né? Como que faz um roteiro de produção, tudo isso dentro de um chão de fábrica. Inclusive, a gente às vezes brinca, né? A pessoa fala, a família não fabrica nada. Como não? Fabrica o bem mais importante, que é o conhecimento para o cidadão participar de uma sociedade. Uma criança nasce zerada, eu costumo dizer, nasce ali, né, só com o sistema operacional. E nós vamos colocando ali o quê? Informações e procedimentos, vamos programando ele, né? E ele vai ser um produto ou bem, ou bom, ou ruim para a sociedade, não importa, mas ele vai ser um produto para a sociedade. Então, dentro da família, se constrói o quê? Um produto chamado produto humano, com qualidade, com qualificação para o mercado. No mundo inteiro, porque ele pode não trabalhar apenas no país, na cidade dele, ele vai trabalhar em qualquer lugar do mundo. Então é muito importante isso. E saber que tudo isso pode ser feito de forma o quê? De forma virtual, tem uma terceirização. Tem uma curiosidade que nós vamos comentar aqui a respeito da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu? Muita gente, né, não tinha como levar seus filhos para a escola. E a mãe ou a avó, que tinha uma certa alfabetização, ensinava seus filhos e seus netos. Eu conheci muitas histórias assim, né? E depois as escolas, o acesso às escolas, hoje é muito maior, graças a Deus, né? Tudo isso faz parte do quê? Do custo de uma sociedade, do custo de uma família, do custo de uma empresa. Eu trouxe aqui duas senhoras que, inclusive, elas tratam e cuidam aqui de uma entidade assistencial, que é a Renopaz, e eu comentei, não existe uma empresa com custo zero, não tem. Quando nós falamos de uma empresa que é não fins lucrativos, né, é sem fins lucrativos, ou seja, ela não acumula patrimônio. Mas ela tem que ter uma receita porque ela tem despesa. Ela não vive sem energia, não vive sem transporte, não vive sem água, não vive sem limpeza, não vive sem funcionários lá dentro. Então, às vezes, as pessoas falam, aquela entidade não é assistencial coisa nenhuma. Os caras estão fazendo eventos para receber verbas e fundos. Tem que fazer e tem que receber, porque não existe nenhuma entidade, né, nenhuma empresa, nenhuma organização que não tenha custo. Não existe isso. Nem ONG, nenhuma ONG tem isso, né? Então, para minimizar isso, principalmente aquele empresário que está começando, que quer montar uma empresa estruturadinha, já pensa nisso. Contacta as pessoas que conhecem, que sabem onde ele pode reduzir esse custo. Nós vamos falar aqui, nós já falamos sobre tributação e vamos voltar a falar sobre tributação quando nós montarmos uma empresa, porque nós vamos montar uma empresa aqui, tá? Organizadinha, certinha. Ó, primeira coisa que eu falei, CNPJ, como é que eu vou fazer, quanto que custa um contador, a parte operacional da empresa, eu vou ter um local porque é uma loja, ou eu vou contratar um cowork porque a minha empresa é só de serviço, eu preciso eventualmente levar o meu cliente lá. Então eu não vou gastar dinheiro com uma infraestrutura, com sala de reunião, com TV, com data show, com não sei o quê, com isso, com aquilo, para ficar lá para atender 1 ou 2 clientes por mês. E também tem, viu, Cido, o segmento que faz comercialização de produto, que também a gente acolhe lá e pode fazer. A Tility já é precursora nisso, nós iniciamos com atividades
com empresas, né, com atividades que exigem a inscrição estadual, ou seja, que transicionam produtos. Via de regra, até a orientação de muitos contadores é que uma empresa que tem inscrição estadual não pode, um mesmo endereço não pode ter duas empresas que têm inscrição estadual. E nós lá hoje somos mais de 400 empresas e dentre elas umas 80 também têm inscrição estadual. Então, nós hoje temos clientes, por exemplo, de produtos que eles não precisam de estoques. Eles compram do fornecedor e entregam direto no cliente dele. Então, ele não precisa ter um espaço físico, eles têm só um domicílio fiscal para fins de correspondências com a inscrição estadual. A gente tem casos de e-commerce, muito. E também tem, por exemplo, empresas específicas nesse segmento de armazenagem, que, por exemplo, eu posso comprar um produto, mas eu não tenho aonde colocar, mas eu alugo uma armazenagem, por exemplo, que hoje, por exemplo, temos várias empresas nesse segmento específicas para trabalhar com armazenagem de produtos. O cara que compra e vende e precisa de uma certa estocagem, ele pode alugar por um tempo um espaço, um armazém para estoque. E isso hoje, até o fisco estadual, viu, Cido, eu devo dizer, tem dificuldades muitas vezes. Hoje, nem tanto, mas hoje nós precisamos fazer um procedimento para que o empresário consiga viabilizar a inscrição estadual quando a empresa dele não é só serviço. Por exemplo, uma construtora, ela é prestação de serviço, mas emprega produtos, precisa de inscrição estadual. Nós podemos fazer. E como isso? Transportadora, precisa de inscrição estadual, nós também fornecemos. Então tem todo um processo que nós orientamos os contadores como fazer, né? Porque para a empresa simplesmente prestação de serviço é simples a abertura, basta, como você muito bem disse, precisa de um contador para fazer a abertura do CNPJ e tudo mais. Mas para isso precisa de um endereço, e um endereço que tenha zoneamento comercial ou misto, como é o caso do Aquários, ali onde é o nosso escritório, que aí permite. Porque tem pessoas também que abrem o endereço da sua empresa na sua residência, o endereço fiscal, mas para fins comerciais, ele vai mostrar a empresa dele para todo mundo, para os clientes dele, ele coloca nas redes sociais, no site, o endereço da Tility, mas ele pode, sem nenhum problema, se o zoneamento onde ele reside for misto ou comercial, permitir, ele pode colocar o endereço na casa dele. Isso tudo está envolvido com custo, porque hoje na Tility, para abrir um endereço é R$ 199 por mês. Então é muito viável para o pequeno empresário pensar que tem toda uma estrutura requintada como é a Tility. E é esse o propósito, oferecer uma estrutura de primeira, de qualidade, para o pequeno que não tem a mínima condição. O objetivo de tornar o pequeno crescer ou parecer grande já logo no começo. Então ele está ali, credibilidade para o negócio dele, porque é um prédio comercial de referência, e aí você tem tudo isso por R$ 199, quero domicílio fiscal, além do endereço comercial, é R$ 60 a mais, vai para 259. Mas essa dica que eu dei com relação a endereço em casa, o empreendedor pode economizar R$ 60. É nos pequenas despesas. Exato. Que ele começa a medir. Isso. E aí, você falou em economizar R$ 60. Nós falamos aqui de consultar as pessoas de determinadas áreas. Por exemplo, eu vou abrir, eu preciso do contador. Local físico. Entro em contato com o cowork. Como que funciona? Pede uma explicação, pede uma apresentação. Outra coisa, que empresa eu vou abrir? Vou abrir um comércio, vou abrir prestação de serviço. Qual é o CNAE que eu vou me enquadrar? Né? O CNAE é o código da atividade. Porque dependendo de um CNAE, você tem determinadas tributações. Dependendo, você tem outra. Tudo isso faz parte do custo.
Tudo faz parte do custo. Então, parece pouco, mas se você economiza 50, 60, 70 reais por mês, chega no final do ano, né, é uma boa soma. E também, a outra coisa que você falou em planejamento. Muitos empresários, mas muito mesmo, o que acontece? Eles têm seus funcionários. Aí, eles têm orientação? Tem. Seguem? Não. Então, ou seja, tem organização e tem procedimento. Mas e a disciplina? Os bancos oferecem, no final do ano, empréstimo para pagar 13º salário. Quando me ofereceram um empréstimo para pagar 13º salário, eu respondi para o gerente do banco, se eu tiver nisso, eu já estou falido. Eu não fiz a provisão mensal. Você tem que ter uma conta, provisão de 13º salário. Porque aquilo, todo mês, é um pagamento mensal. Você só vai entregar no final do ano. Então, quando chega no final do ano, aquele dinheiro tem que estar lá disponível. É um custo que você tem com o seu funcionário. E hoje, com a terceirização, nós temos mais facilidade, né? Hoje o governo abriu a possibilidade, né, das MEIs, microempresa individual. O que é muito bom, porque a microempresa individual, ela tem um tributo fixo, praticamente, que o funcionário pode, né, fazer ali a sua prestação através de um PJ, que se chama, né? Não ser CLT, registrado numa, né, carteira de trabalho. Então, inclusive nós falamos aqui, entrevistei uma pessoa que ele falou, um advogado, ele falou assim, CLT é algo que está ultrapassado. E está mesmo, eu concordo com ele. Por quê? Porque nós temos que tirar da nossa cabeça que nós não podemos ser nunca um custo para a empresa. Nós temos que ser uma viabilidade de lucro. Por quê? Se todos os funcionários forem custo para a empresa, só o custo, o que acontece? Ela vai falir. Por quê? Nós vamos verificar isso no custo operacional. Todo o custo que tem numa empresa é o produto que paga. Então, o funcionário, quanto mais ele, né, viabilizar a diminuição de custo, a redução de custo, mais ele está sendo produtivo. Eu estou dizendo isso porque eu comecei a trabalhar numa empresa na área de escritório em 1973. E nós tínhamos aquelas máquinas de datilografar elétricas. O presidente da empresa um dia chegou para o chefe, nós éramos em 21 no faturamento, eu datilografava notas. Ele falou assim, por que só a máquina do Aparecido não dá manutenção? Aí o meu chefe falou, é porque quando ele sai, ele limpa com um pincelzinho a máquina, cobre e vai embora. Os outros largam do jeito que está, tem muitos que às vezes erram a letra, dão um murro em cima do teclado. Então, isso, olhando para o lado empresarial, é um custo que vai afetar a empresa. Porque a manutenção daquela máquina é um custo e vai afetar a empresa. Então, quanto mais o funcionário zela pelo patrimônio da empresa, melhor é a rentabilidade. E essa rentabilidade vai converter em quê? Em rentabilidade para todo mundo. Que foi o que aconteceu comigo. Né? A rentabilidade veio para mim. Quando o presidente da empresa viu como eu estava trabalhando, ele me ofereceu melhores condições. E eu tive melhores condições. Então, nós temos que tirar da cabeça de todo mundo que patrão não é patrão. Ele é o nosso cliente. Então, quando eu entrego o meu produto chamado conhecimento de TI, conhecimento de contabilidade, de engenharia, etc., eu estou entregando um produto que eu vendi. E eu tenho que entregar na melhor qualidade possível, no menor custo possível para o meu cliente. Então, assim que tem que funcionar. O Douglas está aqui, ele é empresário, tem 2 empresas, ele sabe muito bem disso. Né? Hoje ele tem lá os equipamentos dele, ele sabe que tem os custos de manutenção e etc. Então, Douglas, existe alguma regra, por exemplo, no contrato tem, né? A preservação do equipamento que você tem, certo? Sim. É preciso ter o cuidado com o uso. Você tocou num ponto e eu sempre digo que toda empresa são pessoas. Nós precisamos tratar bem e cuidar bem das pessoas, porque conscientização está em tudo, né? Desde o sair e apagar a luz,
que já economiza um custo, desde um processo de desperdício dentro de fábrica, por exemplo, produção. Então, é preciso saber cuidar de pessoas para que conscientize-as para que tenham um pensamento de dono, cuidado, para que elas sejam não consideradas como custo, como você bem colocou, e sim como um fator de trazer rentabilidade para o negócio, porque como você bem colocou, todo mundo ganha com isso. Mas também o empresário, eu sempre falo, é preciso que ele tome um pouco de cuidado com relação a cortar custo a todo custo. Porque muitos custos são custos estratégicos. Eu preciso, por exemplo, fazer um planejamento de uma ação comercial que me exige custo. Espera aí, então calma, eu preciso entender qual é o plano, ainda que o planejamento não aconteça, a realidade não aconteça exatamente com aquilo que você planejou, mas é importante planejar. E aquilo vira um custo de oportunidade. É um custo que você emprega pensando já na oportunidade da rentabilização que aquilo vai trazer. Agora, a gente escuta muitas frases, principalmente de empresários antigos, falando custo é igual unha, tem sempre que estar cortando. É uma filosofia... Completamente errado isso aí. Eu falo uma coisa aí, só cortando um pouquinho você aí, né? Que, olha, duas coisas prejudiciais na empresa. Economia e desperdício. Porque a economia porca leva a empresa à falência. E o desperdício também. Perfeito. E nós precisamos, por exemplo, hoje lá são 50 máquinas de ar-condicionado. Um exemplo. E ar-condicionado é um equipamento que consome custos, tanto de energia quanto de manutenção. Então, é preciso ter também um olhar cuidadoso com relação a isso. Tanto na questão de equipamentos que eu vou colocar, por exemplo, lá nós colocamos um modelo inverter, que o modelo inverter economiza mais energia durante o seu funcionamento. Mas a gente também precisa ter um programa de manutenção preventiva, porque como você bem citou lá da tua máquina de datilografar elétrica, você cuidava. Sem você perceber, ou talvez você percebia, você fazia uma manutenção preventiva. Passar um pincelzinho, de repente, às vezes, ali até lubrificar uma parte ou outra, fazer uma manutenção preventiva. E isso economiza custos pesados no final. Nós aumentamos a longevidade dos equipamentos e conseguimos também redução de custo, distribuir esse custo ao longo do período. E isso, inclusive, não é só... um item, né? Isso, e não é só para funcionário, consultoria também. Eu faço consultoria, né? E hoje não muito mais, né? Mas eu fazia muita consultoria e o pessoal falava assim, pô, mas você é filho de judeu, filho de turco e tal. Por quê? Eu pegava um copo descartável de manhã e usava ele o dia todo. Mas é conscientização também, né? Exatamente. Então, por que eu vou usar um copo, jogar fora, usar o outro, jogar fora? Se eu vou tomar água 10 vezes, eu gastei 10 copos. Pô, sou só eu que estou tomando naquele copo. Então, eu pegava um de manhã, colocava em cima da mesa e usava o dia inteiro. Pô, o cara fala, mas isso aí é ficar puxando o saco. Não, isso é conscientização, é saber onde eu estou. Eu sou um consultor como você. Você é CLT, eu sou o PJ. A diferença é a legislação. O resto é igual, você entrega um produto, eu entrego um produto. É assim. Então, eu começava a falar para o pessoal isso. Por quê? Porque o cara não quer nem saber, né? Não, que se dane. Não, não é bem assim. Outra coisa, você colabora com a ecologia. Sim, exatamente. Né? Ainda mais hoje num mundo que fala muito de ESG, né? O environmental do E, que é o primeiro E, ele falar de meio ambiente, a atenção ao meio ambiente. Então isso é uma conscientização. Abrir torneira e deixar lá escorrendo, vai para lá, vem para cá e a água correndo. Essa conscientização com o meio ambiente, acima de tudo, né? Além do custo. Porque quando nós economizamos uma economia correta, né? Uma economia racional, ela vem em benefício da empresa,
vem em benefício da família, vem em benefício da sociedade. Então, ou seja, é uma cadeia de coisas que acontecem boas, benéficas, né? Então, isso é que nós sempre batemos em parte de custos. Então, quando nós falamos em custo, a pessoa pensa assim, o custo é quanto que custou para eu fabricar um produto, quanto é que foi de chão de fábrica, de energia, disso e aquilo. Mas não é só isso. O custo operacional envolvido, que estão com as pessoas, mão de obra, ações, é importante. E quando nós adentramos, eu via toda a sua apresentação falando de custos, a controladoria, eu vivi isso por mais de 15 anos dentro de indústrias, é preciso, obviamente, adentrar num pouco mais de detalhes e entender e segregar o que são custos, por exemplo, custo de produção, custos fixos, custos variáveis, né, porque aí você consegue fazer uma gestão de custos mais estratégica, porque o custo é a base de tudo. Indústrias hoje vão formar preço, principalmente tomando como ponto de partida a base do custo. Óbvio que a precificação não é o único viés, não é o custo, porque o mercado também dita o custo, dita preço. Porém, na via de regra, a primeira base do cálculo que você faz é entender a tua base de custo para formar o preço. Você entende a importância do controle estratégico de custos? Exato. Você falou gestão de custo. Então, nós aqui, o nosso projeto é o quê? Gestão empresarial e TI gestão empresarial. Então, quando nós falamos gestão empresarial, eu mostrei para vocês lá a gestão empresarial top-down. Então, na gestão empresarial, quando nós falamos de gestão, ali nós temos a gestão da controladoria do todo. Mas nós temos a gestão do contas a pagar, a gestão da contabilidade, a gestão de custo, gestão dos documentos jurídicos, tudo isso é gestão. Então, o que é? Administrar bem e sem gastar exageradamente, gastar de forma racional. Quando nós entrarmos no departamento de compra, nós vamos ver que o preço não é a primeira coisa. O preço não está como o primeiro item. Tanto que teve empresa que eu trabalhei, que o comprador é uma empresa de ferramentas profissionais para máquinas de controle numérico, para fresas, tornos, etc. E ele comprou com uma redução de 70% no preço. Ele ganhou prêmio, inclusive, por isso. Só que a devolução das ferramentas chegava a 90%. Ele foi demitido em menos de um ano. Então, ou seja, a compra não é só o preço, é o que aquilo me traz. Então, nós vamos falar isso quando nós formos apresentar na parte comercial o departamento de compras. Porque ali também está envolvido um custo que tem que tomar cuidado. Esse custo, se eu quiser reduzir muito, vai cair naquilo que você falou, Lucas. É um custo que não é racional, né? E a gente cai naquele ditado do barato sai caro. Exato. Muitas vezes você compra algo muito barato, ele não dura muito tempo na tua mão, ele quebra. Essa gestão de compras, como você bem disse, o controller ele tem esse privilégio, né? Eu trabalhei, como falei, mais de 15 anos, de estar em todas as áreas de uma fábrica, por exemplo, e compras eram uma delas. E depende muito também da estratégia da empresa. Por exemplo, empresas de celulose, como eu trabalhei, fazem paradas gerais, que são paradas para manutenção, de 1 em 1 ano, ou de 1 ano e meio a 1 ano e meio. Eu preciso ter equipamentos que segurem esse período de 1 ano e meio sem quebrar. Porque se eu compro equipamentos muito baratos e eles não aguentam, a manutenção que ele vai dar intermitente, antes de chegar uma parada geral para fazer a manutenção geral, vai... No final das contas, o gasto sai muito maior. Então, é preciso, na gestão estratégica de custos, é preciso também levar em conta, muito bem pensado, não só o preço, mas também a qualidade do produto para aquela atividade estratégica que você vai desempenhar. E agora, nós vamos mostrar aqui os frames que você trouxe aqui, demonstrando, né,
a vantagem de você ter um cowork para a sua empresa do que ter um local físico, um escritório com toda a infraestrutura. Cauã, você pode mostrar o primeiro frame, por favor? Então, aqui nós temos vantagens de um cowork. Dá para você dar uma explanação para nós sobre isso? Claro, claro. Né? Foi você que fez? Tá vendo? Aqui é assim, isso está né? na veia. Nós vamos aprendendo, conversando, batendo papo. Está na veia, né? Isso está na veia. Sangue. E nós sempre falamos comercialmente esses fatores, que são vantagens para o empreendedor ter um coworking. Redução de custos. Você não precisa se preocupar em construir um escritório, gastar com mobílias, reformar, ar-condicionado, e além de tudo, todo esse gasto para você montar um escritório, quando o jogo começa, né, quando a sua atividade, você vai começar a exercer a sua atividade no local, todas as outras despesas para segurar um escritório funcionando no mês a mês são maiores do que se manter um escritório ali. Então, quando a gente vai falar um pouco disso mais para frente, mas redução de custos é isso. O empreendedor... Você pode olhar lá para a TV, porque agora você não está aparecendo mesmo lá, né? Não. Então você pode olhar à vontade lá e explanar para nós aqui, porque agora você está num rádio. Porque o empreendedor, Cido, ele pode chamar de Cido? Pode, claro. Ele, muitas vezes, ele olha para um custo de aluguel e compara aluguel com o que a gente tem lá. E não é só isso. Quando você abre um escritório, você vai pôr uma secretária, além de todo o custo de reforma que eu acabei de falar, você vai pôr uma secretária, você vai pôr uma faxineira, você vai ter gasto de água, energia, internet, manutenção de ar-condicionado, limpeza, tudo isso é custo. Tudo isso é custo. E que muitas vezes passa desapercebido pelo empreendedor que só compara aluguel. Vou alugar uma sala, custa R$ 1.800. Ah, tá, eu pego ela. Mas ele esquece de todos esses custos. Porque a sala tem condomínio, porque tem todos esses outros custos que eu acabei de falar. Então, por isso, redução de custos e redução de custos significativa. Temos a vantagem de dar ganho de produtividade. Por quê? Porque quando você tem o seu escritório próprio, Cido, você que tem que cuidar de tudo. Uma torneira começou a vazar, você tem que parar. Se o seu cliente foi no banheiro e te deixou um presente lá, você vai ter que parar. Se você não tiver gente para te ajudar, você vai ter que parar para fazer tudo isso. A internet caiu. Você vai ter que parar e ligar na tua operadora para falar, pelo amor de Deus, retorna a internet. A Tility hoje tem uma estrutura tão robusta, com quatro links de internet rodando simultaneamente. Sistema de failover, né, a prova de falha e balanceamento de carga, exatamente para dar um conforto para o cliente que está lá não se preocupar com outras coisas. Ele vai se preocupar exatamente com a atividade principal que ele atua. Por isso que é ganho de produtividade. Ele vai focar as suas energias na atividade principal do seu negócio. Okay. Credibilidade, porque ele tem, obviamente, um negócio num endereço de prestígio ali em São José dos Campos. Certo. Aquários, né? E com todo o profissionalismo no atendimento. Escritório executivo discreto, porque é o nosso propósito de fazer um escritório que o cliente se sinta em seu próprio escritório. Então lá não tem nenhuma identidade visual, é bem neutra. E um sistema inteligente de telefonia que nos permite atender em nome de cada empresa mais de 400 empresas. Então, olha só, a vantagem que tem, você tem tudo isso, é como você morar num apartamento que você não se preocupa com as manutenções coletivas, né? Exatamente. Com tudo coletivo. E aqui nós temos o outro frame, onde mostra em números, em valores, um escritório convencional versus um coworking, né? Isso mesmo. E aqui é uma sala simples. Num escritório convencional que você aluga é R$ 1.800, você vai pagar. E aí tem todos esses custos que eu já citei e que pondo na ponta do lápis, isso porque eu coloquei ainda valores baixos, Cido. De verdade. Porque se você tiver muitos equipamentos de ar-condicionado, isso vai aumentar gasto de energia, vai aumentar também gasto de internet, café. Tudo isso aumenta. Uma secretária, coloquei um salário mínimo, mas é muito difícil você pagar um salário mínimo. Tem um piso, né? Tem um piso aí para... Então, e aí eu coloco custos mínimos e ainda assim o custo para manter um escritório convencional é alto. Quando o empreendedor tem a possibilidade de ter só o endereço comercial ou fiscal,
ele vai ter lá R$ 259 por mês ou 380 completo com o endereço, uma secretária para ter lá, e ainda salas de reuniões que ele pode reservar por hora ou diária para receber seus clientes. Ele vai economizar muito, é uma fração. Agora, se ele quiser uma sala de uso exclusivo dentro da Tility, ele vai ter todas as vantagens de uso 24/7, né, 24 horas, 7 dias na semana, pagando entre 1.850, dependendo do tamanho da sala, até no máximo 5.500 reais. Então tá aí uma bela redução de custo, né? Uma bela redução de custo. Ótimo, ótimo. Nós temos, esse frame nós vamos deixar para o final, tá? Ok. E nós vamos falar agora da área de TI, porque aí o Douglas vai voltar no final, encerrando com a gente, mostrando esse frame aí. Então aqui, olha só, quando nós vimos no primeiro frame na gestão empresarial, nós entramos na área financeira. Aqui, dentro do próprio Explorer, nós já começamos a montar uma estrutura. Então eu não preciso ter de imediato um ERP. Eu vou organizando as minhas pastinhas, meus documentos, vou trabalhando de forma organizada. Porque quando eu for implementar um ERP, vai ser o mais suave possível. Então, por exemplo, ali nós temos a fundamento de negócios. O que fica em fundamento de negócios? Fica os meus modelos de formulários, o meu logotipo da empresa, fica, por exemplo, uma pasta com os meus clientes, meus fornecedores, meus produtos. Na área financeira, então, como eu tenho ali o contas a pagar, aí eu venho a controladoria. Contábil jurídico, ali que está em vermelho as setas, custos. Onde eu vou colocar as minhas pastinhas com os meus custos que eu tenho, o custo operacional, custo com funcionários, Então eu vou organizando isso para a hora que eu implementar um sistema integrado, eu não vou ficar me batendo, está tudo organizado. Então não precisa se preocupar com isso, né? Então isso aí, quando nós chegarmos no final dos 25 episódios que nós temos aqui, nós vamos ter essa estrutura montada certinha, de acordo com o diagrama principal e de acordo com o organograma lá, né, desde dos investidores, aí vem a diretoria, presidente, diretoria, controller, toda a estrutura voltada e com as pastinhas de cada um. Então ninguém fica perdido. Eu preciso de saber onde que fica, por exemplo, o processo de um cliente, ou o contrato de um cliente. Eu vou lá, entro no financeiro, controladoria, vou no jurídico, está lá, processo, cliente tal, ponto. Em segundos, eu acho. Eu estou cansado de ver gente se batendo, procurando as coisas nas pastas, onde é que está, onde que eu deixei. Trabalhando desse jeito, eu tenho o caminho onde eu vou chegar. Então, isso aqui faz parte de uma coisa chamada algoritmo. O algoritmo, o que é? Eu não preciso estar me batendo. Eu entro aqui, acabou. Está aqui? Não. Está aqui? Tá. Beleza. Já está lá, organizadinho, eu não tenho dor de cabeça. Tá? Agora nós vamos voltar com o Douglas e ele vai explicar para nós aquele frame lá que eu pedi para mostrar para o final, né? Para ele mostrar a empresa dele, como que eles trabalham. Ele já falou bastante sobre, né, a redução de custo que tem com o trabalho que eles têm. Então, por favor, Cauã, você pode colocar aquele frame. Isso, da Tility. Aqui é o nosso logo, Tility, mais que um coworking, por todos os diferenciais que nós oferecemos e principalmente o acolhimento do cliente para que ele se sinta em seu próprio escritório. E aqui os principais serviços, que são salas de reuniões e escritórios prontos para trabalhar, endereço de referência comercial e fiscal para a sua empresa e secretárias bilíngues com atendimento personalizado, ou seja, atendendo em nome de cada empresa. Então, imagina só quanto que você paga de salário para uma secretária bilíngue, né? E hoje é comum. Eu falei no começo do nosso projeto aqui, através da Rádio, TV e Imprensa, que os jovens têm que se preocupar com isso. E eu volto a reforçar, mais de um idioma, principalmente espanhol e inglês. Isto é importante. Tem várias pessoas que passaram pela nossa consultoria, não foram aprovadas porque não tinha fluência em inglês. Então, isso é muito importante. Até tem aqui uma brincadeira, né? Vamos terminar nos divertindo também, né? Que o gato estava correndo atrás do rato e o rato corria para cá, corria para lá, corria para cá e o rato entrou num buraquinho.
Quando ele entrou no buraquinho, ele escutou: uau, 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 uau. O rato saiu, falou: o cachorro pegou o gato, né? Aí o gato catou o rato. O rato olhou para ele e falou assim: ué, e o cachorro? Ele falou: cara, hoje quem fala só um idioma está perdido. Então, ou seja, né? E é exatamente isso. Então, dentro de uma empresa, é importante, principalmente no Brasil e hoje com a globalização, é comum você ter que conversar com o mundo inteiro. Sim. E o idioma, que é mundialmente, né, conectado com a área business, com a área de negócios, é o inglês e o espanhol. Então, se souber outros, melhor, né? Mas esses dois é imprescindível. Está na faculdade, já se preocupa com isso, ou antes de entrar na faculdade, né? Na minha casa, eu costumava sempre falar com os meus netos em inglês e com meus filhos. Por quê? Eles já iam acostumando. Então, quando os meus filhos entraram para a área de tecnologia da informação, que meu filho e a minha filha também trabalham com tecnologia da informação, agora meu neto também, né? Eu já tenho comunicação em inglês natural. Então, isso é muito importante e muito bom. Então, fica a dica para todos vocês. E nós vamos pedir aqui para o Douglas. Muito obrigado, Douglas, pela participação. Prazer. A sua boa vontade de vir aqui, atender a gente, explanar bem o que é um co-work, não um call-work. Certo? Exatamente. Então, maravilha. Eu agradeço muito você. E aí você dá um alô para os nossos telespectadores, nossos ouvintes também, porque às vezes a pessoa põe o telefone do lado, fica ouvindo, dá só uma olhadinha e tal, vendo as imagens, que também já é muito bom. Manda um abraço para os meus amigos do Paraná, do Rio Grande do Sul, né, que estão sofrendo bastante, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, pelo esse Brasil todo por onde eu andei, e eu agradeço muito. E quem está lá fora assistindo também, meus amigos que moram nos Estados Unidos, na Alemanha, na Austrália, na Itália, em todo lugar do mundo, por onde eu também tive contato, graças a Deus. Um abraço para todos vocês, e nós vamos aqui, né, para o Douglas se dar um alôzinho aqui para nós, e aí eu entro me despedindo de vocês, tá bom? Douglas? Olha, Cido, foi um prazer contribuir, é sempre muito bom falar, tem muito, mas muito assunto dentro disso para a gente debater, infelizmente o tempo é curto, mas quem quiser, eu gostaria de deixar as redes sociais aqui da Tillit Group. Sim, pode deixar. @Tillit Group, que é no Instagram, e o meu é Douglas Lopes .mentoria, então facilmente nos encontra nas redes sociais. Okay. Muito agradecido. Obrigado. E a todos vocês eu agradeço pela atenção, por acompanhar, porque nós estamos aqui fazendo nosso trabalho e está sendo muito bem valorizado para vocês. Eu agradeço muito mesmo. E tem umas pessoas aí que entraram em contato através do telefone, né? Com a rádio direto, com a TV direto, pedindo para mandar um abraço. Eu mando um abraço para vocês, mas quem quiser pode entrar na página cidoclaro.com.br, que lá tem o meu contato, pode entrar em contato comigo, eu mando um abraço para vocês, tenho o prazer de atender vocês, e quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato também. Inclusive com todos que passaram por aqui, eles deixaram seus contatos para ajudar vocês. Muito obrigado, uma boa semana para vocês, um excelente feriado e que Deus ilumine os lares e a carreira de cada um. Muito obrigado. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.